Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano. Bem, nós vamos continuar falando sobre monômios. Na aula passada, nós aprendemos o que são monômios, né? Nós aprendemos que eles são compostos de um coeficiente, que é o seu número, juntamente com a sua parte literal, ok? Geralmente, essa parte literal, nós estamos falando de variáveis, inclusive essas variáveis e os seus expoentes. Muito bem, então nós aprendemos a identificar as partes dos monômios. Agora nós vamos continuar falando de monômios, mas o objetivo é falar sobre quando que esses monômios são semelhantes. Quando que eu posso dizer que um monômio ele é semelhante a outro monômio? Então vamos lá a mais uma aula nossa, né, falando sobre os monômios. Então o objetivo nosso é identificar a parte literal de um monômio e compreender em que situações que os monômios são semelhantes. Bem, mas antes de nós iniciarmos, né, mostrando alguns exemplos, você sabe o que é semelhança? E você poderia me dizer quando que dois ou mais monômios são semelhantes? Mas primeiro, o que é ser semelhante? Segundo um dicionário, semelhança é quando se constata a existência ou, né, de ligação ou afinidade entre seres, objetos, perspectivas ou ainda outras coisas. Ou seja, aquilo que apresenta algo em comum, né? Então, olha lá, aquilo que tem algo em comum, que existe alguma analogia ou correspondência. Quando você vê, por exemplo, dois veículos da mesma cor. Olha, eles são brancos. Opa, então eles são semelhantes? Pode-se dizer que sim. Você vê dois objetos muito parecidos. Será que eles são semelhantes? Dependendo, eles podem ser semelhantes. Será que isso também ocorre na matemática? Então vamos ver, vamos caminhar aqui e vou trazer alguns exemplos para vocês. Olha só este primeiro exemplo, né? 10x elevado ao quadrado vezes y. E nós temos menos 2 terços vezes x elevado ao quadrado vezes y. Agora, olha esses outros três monômios. Nós temos lá 2,5 vezes x elevado ao cubo. Temos também 1 meio ou metade vezes x elevado ao cubo. E nós temos esse terceiro monômio, menos 4x elevado ao cubo. Então vamos ver se eles têm algo em comum. Nesse primeiro exemplo, você olha assim, mas puxa, 10 vezes x elevado ao quadrado vezes y, e o outro é menos 2 terços vezes x elevado ao quadrado vezes y. Mas observe aqui, olha, observe que a parte literal, as variáveis e os seus expoentes, eles são iguais. Olha só, x elevado ao quadrado vezes y e x elevado ao quadrado vezes y. Então, você observou que eles têm algo em comum? Tem, não é mesmo? Olha só esses outros três monômios aqui. Esse daqui começa com 2,5, é o coeficiente, né? 2,5 vezes x elevado ao cubo. Esse outro aqui é uma fração, né? O seu coeficiente é uma fração. 1 meio vezes x elevado ao cubo e o outro é um número negativo. Menos 4 vezes x elevado ao cubo. Mas observe que a parte literal, né? A variável com seus expoentes é exatamente igual. O que isso quer dizer para nós? Que existe uma semelhança. Então, o que nós dizemos? Que eles são monômios semelhantes. Olha lá, ó, agora bem em destaque, né? Olha só, agora a gente consegue observar de maneira muito mais fácil. A variável delas, ou seja, a parte literal, junto com os seus expoentes, é exatamente igual. Olha só, esses outros três monômios aqui apresentam a mesma parte literal, x elevado ao cubo. Então, são monômios semelhantes. Então, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou também podemos chamar de termos semelhantes. Olha outros dois exemplos aqui. Ó.
4 vezes a elevado ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. E o outro nós temos 7 vezes a elevado ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. Então, perceba que a parte literal é exatamente igual. A mesma coisa esses outros dois monômios aqui, ó. X vezes y e 1/2 vezes x vezes y, ou xy. Observe, então, que é exatamente igual à parte literal. Ou seja, são também exemplos de monômios semelhantes. Agora, tem mais alguma coisa que indica para nós que são monômios semelhantes? Né? Olha aqui, ó. Vamos ver alguns outros exemplos de que não são semelhantes. Então, nós temos 4 vezes a elevado ao quadrado vezes b e 7 vezes a vezes b elevado ao quadrado. Então, observe aqui, olha o que aconteceu. Ó. Os expoentes aqui, ó, o expoente é igual, é 2. Mas observe que neste monômio, o expoente 2 está na variável a. E aqui, nesse outro monômio, o expoente 2 está na variável b. Ou seja, a parte literal, né, que são as variáveis acompanhadas dos seus expoentes, é diferente. A mesma coisa se dá aqui, olha, nesses outros 3 exemplos de monômios. Esse x elevado a y, então não temos expoente algum. Este segundo, 1/2 vezes x vezes y elevado ao cubo. Agora, nós possuímos aqui, ó, esse monômio, quer dizer, ele tem expoente 3 na variável y. Então, já é diferente. Esse aqui não tinha expoente, esse aqui já tem. E esse último exemplo, 1/2 vezes x elevado ao quadrado vezes y. Então, olha, aqui é tudo diferente. Então, a parte literal dos monômios não são semelhantes. Isso quer dizer que os monômios não são semelhantes. Tá? Então, olha só. A ordem das variáveis afeta ou não a semelhança? Não afeta. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. Menos 3 vezes ABC e 2 vezes CBA. Esses monômios são semelhantes? Talvez a gente bate o olho e fale assim, não são diferentes. Olha, aqui é ABC, aqui é CBA. Mas olha o que disse nessa primeira linha aqui, ó. As ordens das variáveis não afetam a sua semelhança. Então, todas as variáveis são iguais. Só porque não estão na mesma ordem, não são monômios semelhantes, isso não vai prejudicar. Tá? Então, não importa a ordem. Poderia ser, como aqui, ó, CBA, poderia ser BAC, não importa. Nós temos todas as variáveis. E uma coisa importante, os expoentes aí sim precisam acompanhar cada uma das variáveis. Okay? Se eu colocasse aqui, por exemplo, nessa variável b, eu colocasse o expoente 2, tá? Aí ficaria menos 3 vezes a vezes b elevado ao quadrado vezes c. Aí nesse segundo exemplo aqui, ó, eu colocaria 2 que multiplica c vezes b elevado ao quadrado vezes a. Então, o 2 acompanhou a variável, né, o 2 como expoente acompanhou a variável b. Então, não importa. Ah, mas ela permaneceu no mesmo lugar. Mas poderia colocar na variável c, poderia colocar no a. O importante é que o expoente acompanhe a sua variável. Agora, a variável mudou de lado, mudou de ordem, isso não impede que os monômios sejam semelhantes. Tá? Segunda dica importante, a parte literal é composta de letras e expoentes. Então, é o que eu acabei de dizer para vocês. Quando as letras são as mesmas, mas os expoentes são diferentes, aí os monômios não são mais semelhantes. Ok? Olha lá. Nos 4 monômios acima, as variáveis são as mesmas. Olha lá. Menos 0,5 vezes a elevado ao quadrado vezes x. Então, temos as variáveis a e x. Segundo monômio, 10 que multiplica a vezes x. Novamente, variáveis a e x. Terceiro monômio, 20 que multiplica a elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. Novamente, mesmas variáveis, a e x.
E no último exemplo de monômio, 0,7 vezes a vezes x elevado ao quadrado. Mas então, o que tem de diferente neles? O expoente que acompanha as variáveis, esse sim foi alterado. Então, no primeiro monômio, olha lá, no primeiro monômio, o expoente 2 está apenas na variável a. No segundo exemplo de monômio, nem tem expoente. No terceiro exemplo de monômio, nós temos o 2 como expoente tanto na variável a quanto na variável x. E no último exemplo, apenas na variável x. Então, neste caso, os monômios não são semelhantes, porque os expoentes em cada caso são diferentes. Então, isso afeta até mesmo o grau dos monômios. Então, para ser semelhante, nós precisamos que os monômios estejam, inclusive, no mesmo grau, que é o que nós aprendemos na aula passada. Então, vamos resumir rapidamente aqui o que nós vimos hoje, né? Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, como eles são denominados? Monômios semelhantes. Então, exemplos de monômios semelhantes, está aqui. 3x e 4x, né? No caso, a gente vai sempre olhar não para o coeficiente, tá, gente? Isso pode mudar, mas o que não pode mudar é a parte literal, ou seja, as variáveis e os seus expoentes. Importa se mudar de ordem? Não importa, ok? E por último aqui um exemplo de monômios que não são semelhantes. 3x e 4x elevado ao quadrado. Então, o que mudou? As variáveis são as mesmas? São as mesmas, mas o expoente não. Então, isso impede que eles sejam semelhantes. Até o grau deles foi alterado, beleza? Então, olha, muito obrigado, né? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês realizarem ainda hoje. E eu fico por aqui, ok? Bons estudos para todos. Um abraço.